Você já acordou cansado, como se nada tivesse acontecido? Você acorda e sente seu corpo moído, como se você tivesse participado de uma maratona? Você já acordou pensando, nossa, mas eu acabei de me deitar, parece que não passou nem 10 minutos e já é hora de levantar? Então vem comigo. Você já deve ter me visto falar que você pode ser produtivo até na hora de dormir. Mas como é isso? Hoje eu vou te explicar. Bom, nós vamos começar a falar a respeito do sono pela manhã, no momento em que você sai dele, da forma como você acorda. A função do sono, para que o sono seja produtivo, é que você tenha um descanso, que você se levante revigorado depois de ter dormido. Você já deve também ter experimentado aquele tipo de soneca, às vezes que você dorme assim, depois do almoço, dorme 15, 30 minutos e parece que aquilo te dá um descanso muito grande. Aquilo te traz um descanso mental e às vezes até físico muito bom. Por que às vezes dormimos tão pouco e relaxamos tão bem e dormimos mais horas e não relaxamos nada? Vamos lá. Até o final do vídeo você vai entender. Eu vou falar agora da parte como você acorda e depois vou falar do que fazer antes de dormir. Quando você acorda, eu posso supor que a primeira coisa que você faz é olhar no celular, porque afinal de contas ele é o seu despertador. Como você já pega ali o despertador, talvez você acesse as suas redes sociais, veja as notificações e já comece o seu dia assim. Talvez você até se atrase, porque se perde ali olhando algumas coisas que nem precisavam ser vistas naquele momento. Não tinha nada de urgente ali. Então deixe-me explicar melhor por que provavelmente você está fazendo isso. Seu celular normalmente está do seu lado da cama. Ele fica ali ao alcance das suas mãos e você pode pegá-lo sem o mínimo esforço. Você não precisa nem se levantar. Às vezes abre só um pouquinho o olho, já dá uma olhada e ele vai ali te despertando e você vai colocando o seu foco no conteúdo que está ali disponível para você. Uma vez que você começou a navegar ali pelo seu celular, você acaba se perdendo. Por quê? Porque você já entrou em um gatilho e começou a executar uma rotina. Mas nem sempre essa rotina é boa para você. E o que seriam rotinas boas então para o momento de você acordar? Primeira coisa, quando o despertador toca e você acorda, mas não quer acordar, já lhe vem aquela sensação, poxa, não cumpri com o sono que eu precisava. Ou seja, parece que você já acumulou o primeiro fracasso do seu dia. E aí você vai e aperta o botão soneca. Então você acumula o segundo fracasso, o terceiro, o quarto e por aí vai. Uma forma de você evitar que o botão soneca te atrapalhe a acordar no horário e acabe te atrasando é deixar o seu celular longe de você. Afinal de contas, ele estando longe, você terá que se levantar para ir lá e desligar o alarme. Uma vez que você fez isso, provavelmente você já se despertou e começa a fazer as atividades de rotina que são melhores para você, que te tornam mais produtivo, que te façam sair mais cedo, com mais calma, que não fique tão nervoso no trânsito e chegue mais tranquilo ao trabalho. Talvez nos primeiros dias você pense assim, caramba, por que eu fui fazer isso? Eu acabei me sabotando. Mas existem outras rotinas que você pode fazer para tornar o seu acordar mais tranquilo. Eu posso citar rotinas como, já que você afastou o seu celular e parou de ter distrações com ele durante o período em que você acorda, você pode colocar uma outra coisa no lugar que te faça alcançar algum objetivo seu. Vamos supor que para esse ano você tem uma meta de ler aí 30 livros até o final do ano. Estamos aí no início de 2022, algumas pesquisas dizem que até o final de janeiro, mais de 80% das pessoas já desistiram de suas metas, mas eu espero que você não seja uma delas. Então, pensando nisso, que tal trocar a posição do celular do lado da sua cama por um livro? No momento em que você acordar, você vai então gastar ali 5, 10 minutos, ou melhor, investir esses 10 minutos em uma leitura do livro para você começar já batendo uma meta, começar o seu dia com sucesso. Primeiro sucesso, você acordou e foi lá, venceu o seu sono, desligou o despertador e se dispôs a fazer alguma coisa. Segundo sucesso, você começou a ler o seu livro durante 5, 10 minutos. Não colocamos aqui meta para a quantidade de páginas, apenas passar 10 minutos lendo um livro. Não se cobre tanto, se cobre como um iniciante, conforme você for iniciando as etapas de mudanças de hábito, tá bom?
Outros hábitos que são interessantes para o momento de acordar podem ser, por exemplo, fazer um alongamento, dar um sorriso duradouro. O sorriso, a forma como você se expressa, como você trabalha os músculos do seu rosto, passam para o seu organismo e para a sua mente que você pode estar se sentindo bem ou mal. Por exemplo, se você passar um tempo com um semblante carrancudo, provavelmente você vai começar a sentir uma certa tensão e pensar a respeito disso. Quando você dá um sorriso duradouro, o seu rosto começa a mostrar para o seu organismo inteiro que ele pode se sentir mais relaxado. Afinal de contas, você não vai parar e dar um sorriso quando você estiver em uma situação de grave perigo. Então seu rosto já percebe que você está, no mínimo, em uma situação comum de tranquilidade e que você pode fazer isso. Outras opções também interessantes pode ser se lembrar de coisas boas, como fotografias dos seus dias anteriores, se lembrar dos seus objetivos ou se lembrar do que você quer para o dia de hoje. Mas nada de pegar aquela lista de tarefas já no momento em que você sai da cama, porque senão você já começa o seu dia numa aceleração muito grande. E aí você já sai do descanso para o estresse, tá certo? Já que nós falamos então do acordar, agora vamos falar do que nós podemos fazer antes de dormir, né? Para a gente efetivamente ter um descanso. Nós podemos começar com o quê? De novo, a figura do celular. Já que temos que deixar o celular longe da cama para poder levantar e não ceder ao botão soneca, no dia anterior, antes de dormir, você precisa colocar o seu celular distante da sua cama. Mas em que momento? Na hora de dormir? Não. Eu aconselho que você coloque um despertador para mais ou menos 1 hora antes do momento em que você costuma dormir. E a partir desse momento, seu celular despertou, você vai desligar o despertador e colocar ele num lugar específico. Se você é mais indisciplinado, eu aconselho que faça até um local específico com uma fita crepe, para que você coloque o celular dentro daquele quadrado. E sempre que passe por ali, se lembre, aquele é o lugar do meu celular. Outra coisa que você pode fazer é se preparar para as primeiras coisas que você vai fazer no próximo dia. Vamos supor que você tenha decidido ler o livro. Então é claro que você vai preparar o livro e deixar ele na beira da sua cama. Aliás, já que estamos falando no livro, para muitas pessoas não há nada melhor para chamar o sono do que abrir e ler algumas páginas. Às vezes eu mesmo, que leio com bastante frequência, me pego abrindo um livro e poucas páginas depois já começo a sentir um sono, aquela vontade de bocejar e já vou me acalmando ali. Então, seria uma boa ideia você ler 5, 10 minutos também antes de dormir e deixar o livro ali do lado da sua cama para fazer a primeira atividade do dia. Mas se você pretende, por exemplo, fazer um exercício e ir para a academia logo que acordar, prepare suas roupas, coloque o seu tênis, com cada pé um par de meia dentro, desdobrado. Faça tudo que facilite a sua vida na hora de sair da cama e na hora de tomar a atitude do sim ou não. Assim, você terá menos tempo para se fazer perguntas sabotadoras, como por exemplo: será que eu vou na academia hoje? Quando você pega e já vai andando, já entra na rotina, você já tem as decisões tomadas. Então você economiza energia e consegue atingir mais os seus objetivos. Você pode fazer isso também com o seu café, como por exemplo, deixar o pó do café no lugar certo, deixar o filtro, a garrafa já pronto, só esperando para você fazer o preparo final e tomar o seu café antes de sair. E tem gente que às vezes prefere até já dormir vestido com a roupa do outro dia, né? Aí vai de cada um, não é um conselho meu, mas se sua roupa não amarrotar, quem sabe dê certo. Mas talvez você decida que vai fazer uns minutos de meditação no dia seguinte. E que tal se você já preparasse uma playlist? Que tal se você deixasse isso pronto de maneira tão simples e rápida quanto pegar o seu celular e apertar o botão soneca? É fácil, né, a gente apertar o botão soneca. Sabe qual que é o segredo? É porque é o mínimo esforço. É um deslizar de dedo ou um toque e ele já está ativado. Então, pegue o aplicativo que você usa para meditação, pegue a sua playlist, o seu fone de ouvido, seja o que for, e já coloque bem perto do seu alcance. Se o seu celular está distante, provavelmente você vai acordar, vai se levantar, desligar o despertador, talvez pegue ele e coloque os fones de ouvido e faça essa meditação. Parece bobo, parece simples demais, parece assim uma receita que não vai dar certo, mas experimenta 5, 10 dias e você vai ver algumas mudanças. Outra coisa que é muito importante é você desacelerar a sua mente na hora de dormir. Evite
as seguintes atividades. Fazer a sua lista do dia seguinte na hora de dormir. Por que isso? Porque quando você fala de trabalho, de coisas que você tem que fazer, compromissos, coisas que estão pendentes, mesmo que você anote tudo isso, você vai dormir pensando nessas coisas com as quais você estava raciocinando por último. Então talvez você tenha pesadelos, sonhe com elas, acorde de noite pensando de coisas que talvez você ache que não tenha anotado, por exemplo. Então não faça esse tipo de coisa. Se você quer fazer a sua lista de tarefas e de compromissos do dia seguinte, procure fazer isso até o final da tarde. Não leve isso para a cama. Não faça isso na hora de dormir. Na hora de dormir, você deve ter pensamentos mais leves. Você deve estar se tranquilizando, treinar a sua respiração para ficar mais serena e pensar mais em coisas boas, como por exemplo, dormir pensando que vai ter um sono profundo e vai se sentir melhor no outro dia. Ao tentar mentalizar isso, você já começa a se posicionar melhor no travesseiro, na sua cama. É diferente, por exemplo, de quando você pensa, nossa, noite passada eu não dormi nada. E aí você deita lá todo torto pensando, tomara que essa noite eu durma bem. Agora, quando você já relaxa e tem a confiança de que vai dormir melhor, você já até se posiciona para que aquilo aconteça. É como, por exemplo, se você vê que vai chover, mas não acredita que vai chover. Você pensa assim, não, aqui não chove nessa época, eu tô vendo umas nuvens aqui, mas eu duvido que vai chover. E aí você sai de casa sem o guarda-chuvas, ou seja, você sai despreparado. A chuva cai e você se molha. Então, quando a gente mentaliza que uma coisa não vai acontecer, a gente não se prepara e a gente não aproveita de fato o que poderia ter sido bom. Às vezes você está esperando essa chuva por muito tempo e gostaria de sentir aquele cheirinho de terra molhada, que você já não sente há tanto tempo, mas vai continuar nervoso porque você se molhou quando não queria. E sempre, não se preocupe se estiver achando difícil. Torne o hábito mais fácil. Faça-o de maneira mais iniciante. Ou seja, tente degrau a degrau. Não pule as etapas achando que você já tem alguma obrigação de fazer tudo da melhor maneira possível. Quando você colocar, por exemplo, uma meta de ler 10 minutos e não conseguir ler esses 10 minutos porque está caindo no sono, diminua essa meta. Comece com 5 minutos. Com o tempo você vai melhorando ou vai adaptando esse hábito para torná-lo melhor e mais adequado à sua vida. Afinal de contas, hábitos bons e ruins têm uma única diferença. Eles te aproximam ou te distanciam do seu objetivo. Se o seu objetivo não está adequado àquele hábito, se aquele hábito não está adequado a você, então adapte-o, melhore-o para você. Não é nenhuma pessoa por aí que vai dizer qual é o hábito que você tem que melhorar ou o que você tem que fazer. É você mesmo que tem que decidir isso, experimentar e sentir a recompensa. Para cada hábito, uma boa recompensa. Com isso eu fico por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tire algum proveito e que isso faça muito sentido na sua vida. A gente se vê por aí, não se esqueça de curtir e clicar nos outros vídeos aqui também, recomende para seus amigos, aquelas pessoas que às vezes estão ansiosas ou estressadas, podem estar passando por isso apenas porque não têm um sono produtivo. Com isso eu fico por aqui, até logo e tchau!